Pronto, maravilha. Comecei aqui. Vamos lá, vamos dar início à nossa aula. E hoje, dentro do estudo de banco de dados, a gente tem um tema bem interessante, que é o que a gente chama de joins. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, tela compartilhada, e a gente vai começar a trabalhar o que chamamos de joins em SQL. O que que o que representa, né, esse join? Join é uma operação SQL utilizada dentro do comando SQL para combinar linhas de duas ou mais tabelas, com base em uma condição lógica que determina como essas tabelas se relacionam. Olha que interessante. É uma operação que a gente vai usar em SQL. Ela é usada dentro do select e ela é usada para combinar linhas de duas ou mais tabelas. E aí a gente cria uma condição e a partir disso ele determina como as tabelas se relacionam. Os joins servem para relacionar tabelas e unir informações que estão armazenadas separadamente dentro do banco de dados. Então eu tenho informações em uma tabela, tenho informações em uma outra tabela. Aí o que eu quero? Eu quero unir as informações, né? E aí é onde a gente usa o join, que é exatamente para isso, para unir essa parte. Beleza? Para isso, você define como uma linha da tabela A deve se relacionar com uma linha da tabela B, geralmente utilizando uma condição no formato. Olha aqui, a gente usa uma simples comparação, né? É uma coluna da tabela A igual ao valor de uma coluna da tabela B. Nesse caso, as tabelas são combinadas quando suas colunas correspondem, formando um resultado único que reúne os dados relacionados. Calma, que vai fazer sentido isso aqui. Apenas entenda que a ideia do join é você reunir, é juntar informações que estão armazenadas em tabelas diferentes, elas serão reunidas em uma única tabela. O que a gente tem que aprender na aula de hoje é que existem tipos de join. Existem tipos. O inner join, left join, right join, o cross join e o full join. Então, cada um tem uma lógica na hora de unir os valores que estão em tabelas diferentes. Então, vamos começar pelo inner join. Isso aqui, na verdade, pessoal, teoria dos conjuntos, né? Porque a gente começa a analisar, inclusive a gente percebe aqui, ó, o que é o inner join? É a interseção. O inner join é nada mais nada do que a interseção. O que isso significa? Eu tenho a tabela A, eu tenho a tabela B, ou tabela 1, tabela 2. Eu só quero retornar aqueles registros que existem nas duas tabelas. Ou seja, é aquilo que está na interseção. Então, só vai ser dado como resultado aquilo que pertence tanto à tabela 1 quanto à tabela 2. Então, retorna apenas os registros que têm correspondências nas duas tabelas. Então, se eu tiver algo que existe na tabela 1 e não existe na tabela 2, então isso não é retornado pelo inner join. O inner join só retorna os registros que têm correspondência nas duas tabelas. Ok? Aí como é que fica o comando em si, né? A instrução? Aqui você tem, ó, o select, lembrando que quando você usa o select, isso aqui
é o que será dado como resposta. Eu quero fazer uma consulta, cujo resultado da consulta vai trazer da tabela C a coluna nome. Aí alguém pergunta, mas espera aí, quem é essa tabela C? Foi dito aqui, ó. A tabela clientes, ela recebeu um apelido que é C. Então, toda vez que eu fizer referência a C, eu estou me referindo à tabela clientes. Então, ó, quando eu fizer essa consulta, ele vai me dar como resposta a coluna nome da tabela clientes. Quem é que lembra aí do as? O as é o alias, né, que é o apelido. Então, embora ele vá retornar a coluna nome da tabela clientes, ela vai aparecer no nosso resultado com o nome cliente. Então, vamos de novo para todo mundo acompanhar. Na tabela clientes, eu vou ter um campo, uma coluna chamada nome. Só que no meu resultado não vai aparecer a coluna com o nome nome. Vai aparecer uma coluna com o nome cliente, porque cliente é um apelido da coluna nome da tabela clientes. É isso para isso que serve o as, ok? Então esse meu resultado ele vai retornar o nome do cliente. O meu resultado vai apresentar o ID do pedido, a identificação do pedido, e vai aparecer o valor do pedido. Atenção, não sei se você observou aqui, esse nome do cliente vai vir lá da tabela cliente, mas o ID do pedido vai vir da tabela P e o valor vai vir também da tabela P. E quem é a tabela P? A tabela P é o apelido da tabela pedidos. Então vamos traduzir isso aqui. O que ele quer? Ele quer fazer um inner join. Ou seja, ele quer trazer o que está na interseção, que está tanto na tabela 1 como na tabela 2. Quem são as tabelas? As tabelas são pedidos e clientes. Então, traduzindo essa consulta, eu quero que ele me dê como resposta todos os clientes que também estão na tabela pedidos, ou seja, os clientes que fizeram pedidos. Então, se o cliente existir, mas ele não tiver feito o pedido, não será dado como resposta. E como é que ele vai fazer essa junção? Olha aqui, ó. Esse on é a condição. Qual é a condição? Lá na tabela pedidos vai aparecer o ID do cliente. E esse valor do ID do cliente da tabela pedidos tem que ser igual ao ID da tabela clientes. Então, ele compara se o ID do cliente da tabela pedido ele aparecer como ID da tabela clientes, se isso aqui ó, for atendido, isso aqui é a condição. Se isso aqui for atendido, ele retorna aquela linha. Vamos a um exemplo prático. Vamos lá. Select asterisco from clientes. O que essa consulta retorna? Todos os registros da tabela clientes. Então, eu tenho na minha tabela clientes o João, a Maria e o Paulo. João com ID 1, Maria ID 2 e o Paulo ID 3. Aí eu tenho uma outra tabela chamada pedidos. Select asterisco from pedidos. Aí eu tenho aqui o pedido 100, 101, 102, 103. Cuidado, aqui é para fins didáticos, ok? Se você der uma olhada aqui, olha o que acontece. Tem o ID 1 de cliente, 1, 2 e 5. Se você der uma olhada aqui, esse ID cliente 5, ele não existe aqui, ó. Repito, isso aqui é para fins didáticos. Na prática, a gente iria criar uma situação para que isso aqui não acontecesse. Mas vamos lá.
Eu tenho aqui o ID 5, é o cliente com ID 5 que não está aqui, ó. Assim como eu tenho um cliente aqui que é o Paulo, que o ID dele é 3, que ele não está aqui, ó. Então eu tenho o cliente que não fez pedido, e eu tenho ali um pedido, só para fins didáticos, um pedido que não está relacionado a nenhum cliente. E aí, o que é o Inner Joy? Olha o que nós vamos fazer. Select, ou seja, eu quero uma consulta que retorne o campo nome da tabela clientes, que vai receber um apelido chamado cliente. Olha aqui, essa aqui é a tabela de resultado, ok? Olha aqui uma coluna chamada cliente. É exatamente graças a isso aqui, ó. Eu dei um apelido à coluna nome. Mas além de retornar na minha consulta o nome do cliente, eu quero que retorne o ID do pedido lá da tabela pedido, está aqui a segunda coluna, e quero que retorne também o valor do pedido, está aqui, ó, o valor do pedido. O Inner Joy vai associar a tabela pedidos à tabela clientes. Mas para aparecer no resultado, qual é a condição para aparecer no resultado? Que o ID do cliente da tabela pedidos, ele tem que ser igual ao ID da tabela clientes. Por exemplo, esse ID 1, ele existe na tabela clientes? Existe. Então, ele será dado como resultado. Está aqui, ó, João, o pedido 100, e qual é o valor? 250. Olha o 1 aqui aparecendo de novo. Ele existe lá na tabela cliente? Existe. Então, ele também será dado como resultado. João, pedido 101, valor 99,90. O ID 2 existe na tabela clientes? Existe, está aqui, ó, o ID 2. Então, a Maria é dado como resultado. O ID 5, ID cliente, né? 5. Existe lá na tabela clientes? Não existe. Então, se ele não existe, ó, ele não aparece ó, como resultado. E se você der uma olhada, o ID 3, ele aparece lá na tabela pedidos? Não aparece. Então, o Paulo também não será dado como resultado. Ou seja, os únicos resultados serão João, pedido 100, valor 250. João, pedido 101, valor 99,90. E Maria, pedido 102, R$ 478. São os únicos registros que existem nas duas tabelas. Ele existe tanto na tabela clientes como na tabela pedido, ou seja, é a interseção. É aquilo que está presente nas duas tabelas. Isso é o Inner Joy. Só pode aparecer como resultado se ele estiver presente nas duas tabelas. O Paulo só está em uma tabela, então ele não aparece. O pedido de 103, que é do cliente 5, ele só existe na tabela pedidos, então ele não aparece. Agora, os demais são comuns às duas tabelas. Esse é o resultado do Inner Joy. E aí a Érica fez um questionamento muito interessante. Se o on poderia ser o where. Érica, você tocou num ponto muito interessante. Na verdade, a gente conseguiria fazer isso aqui sem o Inner Joy. Só que aí, quando eu usar o Inner Joy, eu não uso o where. Eu uso on, porque isso aqui está relacionado ao Inner Joy. Agora, se eu não quisesse fazer através do Inner Joy, eu não sou obrigado a usar o Inner Joy. Eu poderia usar aqui o where, onde. Então, seria uma alternativa. Só que aí, se eu usar o Inner Join, eu uso o on. Não, eu não quero fazer com join. Eu quero fazer usando where. Aí volta naquelas aulas anteriores. A gente usa só o where. Beleza?
E se é, só que aqui, Wellington, como tem que aparecer tudo, aqui tem que ser o que é comum. Você tocou no ponto aí do distinct, a gente pode ver isso um pouquinho adiante, né? Mas a ideia central aqui é que ele retorne os que estão nas duas tabelas. É aquilo que está na interseção. Beleza? É o que está na interseção. A gente vai já ver como é que isso é cobrado em prova, para a gente entender aqui como é que isso aqui costuma cair. Ok? Tranquilo? Então vamos avançar. Além do inner join, existe o left join. Left join retorna todos os registros, atenção, retorna todos os registros da tabela da esquerda, mesmo quando não existem correspondências na tabela da direita. São duas tabelas, tabela 1, tabela 2. O que o left join faz? Ele retorna todos os registros, todos da tabela da esquerda, independentemente se ele tem resultado ou não, par ou não, com a tabela da direita. E atenção, quando não há correspondência, as colunas da tabela da direita são preenchidas com null. Então, de novo, quando não há correspondência, as colunas da tabela da direita são preenchidas com null. Ok? Então, aí vem o ponto mais importante. Essa regra de ouro aqui. Ó. Enquanto você não entender essa regra de ouro, você vai ter problema com left join. Qual é a regra de ouro? A tabela que aparece imediatamente após o from é que é a tabela da esquerda. E o que aparece após o join é a tabela da direita. Então, na estrutura, é assim: from, aí vem o nome da tabela esquerda. Left join, aí vem a tabela da direita. E o on, aí você cria a condição. Beleza? Então, você tem sempre essa estrutura. Isso aqui é a regra de ouro. Porque nós acabamos de ver que o left join retorna todos os registros da tabela da esquerda. Aí vem a pergunta, mas quem é a tabela da esquerda? É aquela que você fizer referência após o from. O que vem após o from é a tabela da esquerda. O que vem depois lá do left join é a tabela da direita. Então vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos a um exemplo. Aqui está, ó. Eu tenho aqui a tabela cliente, que vai receber o apelido C. Eu tenho a tabela pedidos, que vai ser apelidada como D, P de pedido, né? Aí eu venho aqui e uso ó, um left join. Atenção, o que o left join determina? O left join determina que todos os registros da tabela da esquerda serão apresentados. Mas aí você diz, mas quem é a tabela da esquerda? É o cliente ou é o pedido? Quem é a tabela da esquerda? É aquela que for referenciada após o from. Se essa é a tabela, vamos escrever aqui, ó, esquerda. Se essa é a tabela esquerda, o que é o left join? Mostre todos os registros da tabela da esquerda. Mostre todos os registros. E aqueles que não tiverem correspondência com a tabela da direita, você preenche com null. Por exemplo, o João tem correspondência com a tabela pedido? Tem ou não? Ó, o ID 1. Tem ou não? Tem, tá aqui, ó. 1 e 1. Então, ó,
João, pedido 101, João, pedido 100, ó. Os dois aqui do João, os dois serão apresentados como resposta. Aí vem Maria, aparece na tabela pedidos, aparece, ó, o ID 2 aqui, ó. Então, se a Maria aparece lá, aí o que você faz? Você mostra a Maria também, ó. Aqui está o pedido de Maria, pedido 102. Aí, atenção, você vai dizer assim, ó, o Paulo, que é o ID 3, o Paulo não aparece na tabela pedidos, mas o que é o left join? O left join é aquele que mostra todos da tabela esquerda. Beleza, o Paulo, ele não aparece na tabela da direita, mas eu mandei mostrar todos que estão na tabela da esquerda. Então, o Paulo aparece. Agora, olha o detalhe. O Paulo aparece, mas como o Paulo não fez pedido, como é que vai estar? O ID pedido e o valor vai estar como nulo. Então, resultado, eu mostrei todos da coluna da esquerda e aqueles que não estão, não têm correspondência com a coluna da direita, você preenche nulo. O Paulo é um exemplo disso. Ele, como ele está na tabela da esquerda, ele tem que aparecer no resultado. Só que ele aparece no resultado onde o ID pedido e o valor, os dois aparecem preenchidos com nulo. Então, aqui, como é que eu vou saber quem é a coluna da esquerda e quem é a coluna da direita? Aí é a regra de ouro. A tabela que aparece imediatamente após o from é a tabela da esquerda. Então, quando você se deparar com uma questão dessa na prova, primeira coisa que você tinha que ter em mente aqui, eu encontrei aqui um left join. Então, todos os registros da tabela da esquerda irão aparecer. Ah, mas quem é a tabela da esquerda? É quem vem depois do from. Então, é a tabela cliente. Se essa aqui é a tabela cliente, significa dizer que o meu resultado obrigatoriamente tem que ter João, tem que ter Maria e tem que ter Paulo. Porque todos da coluna da esquerda, todos serão apresentados como resultado. E quando há uma correspondência com a coluna da direita, você mostra a correspondência. O João, ele apareceu 2 vezes na tabela da direita. Então, apareceram, ó, 2 resultados para João. A Maria apareceu 1 vez, então apareceu 1 resultado para Maria. O Paulo não apareceu na tabela pedidos, mas como ele está na tabela da esquerda, ele precisa ser apresentado. E o ID pedido e o ID valor, aí você preenche como nulo. Preenche como nulo. Ficou claro para todo mundo isso aqui? Vamos a mais um exemplo. Aí eu abro aqui para perguntas, se alguém tiver aqui. Vamos só para mais um exemplo aqui. Olha o que eu fiz aqui, só uma observação. Preste atenção nesse caso. Aqui em cima tinha clientes e aqui era pedidos, ou seja, from clientes, apelidado de C, left join, pedidos, apelidado de P. Olha o meu próximo exemplo. Eu troquei. Eu coloquei agora pedidos e coloquei clientes para depois do join. O que isso significa? Que quem agora é a minha tabela da esquerda, a tabela da esquerda agora é a tabela pedidos. E a tabela da direita é o cliente. Então, nesse caso, quais são os registros que serão todos eles apresentados? Como agora, quem é a minha tabela da esquerda é a tabela pedidos, todos esses pedidos aqui, ó, todos eles terão que aparecer no resultado. Está aqui, ó, pedido 100, 101, 102, 103.
eu apresentei todos os pedidos. Só que quando eu olho de cliente 5, ele não existe nessa tabela aqui, ó. Aí, quando ele não existe, ele aparece como o quê? Como nulo. Então, no exemplo anterior, quem é que tinha aparecido em todos os resultados? Todos os registros da tabela à esquerda. Então, tinha aparecido João, Mari, Paulo, todos eles. Agora, quem é a tabela da esquerda? A tabela da esquerda é o pedido. Então, apareceram todos os pedidos. Só que tem um nome de cliente aqui que é nulo, que é esse ID 5, ID cliente 5, que não tem na tabela clientes. Isso é só um exemplo didático aí para a gente entender o left join. O que eu percebo na maioria das vezes que eu estou dando essa aula, o que o pessoal tem mais dúvidas é tentar entender quem é a tabela da esquerda e a tabela da direita. Porque senão você acha que essa é a tabela da esquerda e essa é a tabela de quem? Da direita. Só que aqui você não vai seguir quem é esquerda e direita por essa orientação aqui. Você vai seguir aqui, depois do from. O que vinha depois do from, esse é a esquerda. E esse aqui é a tabela da direita. Já aqui, quem é a tabela da esquerda? Pedidos, ó, porque veio depois do from. E a tabela clientes é que seria a tabela da direita. E o left join manda exibir todos os registros da tabela da esquerda. Beleza? Bavi, e ali é null na tabela clientes. Não, isso aqui, Bavi, foi até bom você ter tocado, porque quando a gente cria essa tabela, a última linha fica sempre assim. Ela não tem nada. Aí é só uma forma de exibição. Isso aqui eu poderia até ter capturado até aqui, ó. É porque a gente tira um print da tela, né? A gente faz um print da tela. Então, esse aqui não apresenta. Ok? Assim como acontece aqui também, ó. Na outra tabela também. É o último registro. Então, como o Alex colocou aqui, isso aqui é uma pegadinha, né, que pode aparecer em prova, essa questão de quem é da esquerda e quem é a tabela da direita. Isso é o que mais pega, é por isso que essa regra de ouro aqui, ela é fundamental para que a gente possa entender essa lógica. Beleza? Podemos avançar? Depois do left join, pronto, ó, o Matheus, errei muita questão em simulado porque não sabia dessa regrinha. É isso aí, Matheus. Inclusive, Matheus, você tinha até mandado uma mensagem aqui de uma dúvida, né? Pronto, perfeito. Após o final da aula, você me manda a sua mensagem, e aí eu tiro a tua dúvida lá. Beleza, Matheus? Final da aula você pode mandar. O on é específico dos joins, o on, ele é a condição, né? Então, sempre que a gente fizer uso de qualquer um dos joins, a gente vai ter que usar o on, que é a condição, né? A gente vai usar a condição, ok? Bom, já vimos o inner join, que é a interseção. Já vimos o left join, que é tudo que está à esquerda. É uma questão de lógica. Se tem um que mostra tudo que está na tabela da esquerda, vai ter um que mostra tudo que está na tabela da direita. Right join, né? Aí aqui, ó, em vez de mostrar tudo que está na tabela da esquerda, o right join mostra tudo que está na tabela da direita. Retorna todos os registros da tabela da direita, independente de haver ou não correspondência na tabela da esquerda. Quando não existe correspondência, as colunas da tabela da esquerda aparecem com null. Então, agora, ele exibe tudo da tabela da direita
E quando não tiver correspondência com a tabela da esquerda, aí aquela tabela da esquerda aparece com null. Vamos a um exemplo. Está aqui, ó. De novo, select. Lembrando que quando eu uso assim, o que isso aqui representa? Às vezes eu noto que ainda tem alguns alunos que têm dúvidas em relação a essa primeira linha. Lembre-se que isso aqui é a tabela de resultado. É esse resultado aqui. Olha as colunas que estão aparecendo aqui. ID pedido, valor e nome. Isso aqui é exatamente o que foi escrito aqui, ó. Então, eu estou fazendo uma consulta onde eu quero que o resultado da consulta apresente o ID do pedido que vem lá da tabela pedidos, quero que o resultado da consulta tenha o valor também da tabela pedidos, e quero que apareça o nome que vem não da tabela pedidos, esse nome vem da tabela clientes. Olha aí, C.nome. O ID pedido é da tabela pedido, o valor é da tabela pedido, mas o nome vem da tabela cliente. Aí vamos lá. Quem é a minha tabela da esquerda? Nesse exemplo, quem é a minha tabela da esquerda? A tabela da esquerda é o que vem depois do from, é o cliente. Então, aqui é a tabela da esquerda. Ó. Tabela da esquerda é o cliente, certo? Então, se é right join, tem que apresentar todos os resultados da tabela da direita. Então, ele apresentou todos os resultados, ó. O pedido 100, 101, 102, 103. Então, ó, todos esses pedidos apareceram na resposta, porque eram todos da tabela da direita. Mas aquele que não tiver correspondência com a tabela da esquerda aparece null. Esse aqui, ó, o 103, ele não tem correspondência com a tabela da esquerda. Então, o nome do cliente aqui aparece como o quê? Como null. Então, ele apresentou todos os registros da tabela da direita, e quando ele não encontrou correspondência com a da coluna da tabela da esquerda, aquela coluna da tabela da esquerda apareceu como null. Foi o que aconteceu aqui. Então, foram apresentados aqui todos os registros da tabela da direita. Beleza? Vamos avançar. Aí existe o cross-join. O que é o cross-join? É o que a gente chama de produto cartesiano. O que é o produto cartesiano? Cada linha da tabela C é combinada com todas as linhas da tabela T. Eu usei C e T, pessoal, para aproveitar o exemplo que eu tinha criado aqui, certo? Mas numa explicação, isso aqui poderia ser A e B, pode ser qualquer letra, isso aqui é só para explicação. Mas eu estou usando esse exemplo aqui, ó, porque existe uma tabela cores que foi apelidada de C. Então, essa aqui é a tabela C. E essa tabela tamanhos foi apelidada de T. Então, essa aqui é C e essa aqui é T. Aí, o que eu estou fazendo? Eu quero fazer um cross-join. Ou seja, eu quero pegar todos os registros da tabela cores e associar a todos da tabela tamanhos. Isso é o que chamamos de produto cartesiano. E atenção, nesse produto cartesiano, você tem que multiplicar o número de registros de uma tabela com o número de registros da outra tabela, porque não é um produto cartesiano, você multiplica um por outro. Por exemplo, na tabela cores, são quantos registros na tabela cores? 3. Na tabela tamanho, são quantos registros? 2.
O que é o produto cartesiano? É multiplicar um pelo outro. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. 6 o quê? 6 registros. Mas como são esses 6 registros? Vamos pegar o primeiro aqui, a primeira cor, vermelho. Aí você vai vincular o vermelho ao pequeno, ao tamanho pequeno, e vai vincular o vermelho ao tamanho médio. Então tá aqui, ó, vermelho aparecendo 2 vezes, com médio e pequeno. Aí o outro, o azul com pequeno e azul com médio. O azul aparece 2 vezes, com médio e com pequeno. E o verde aparece 2 vezes, com médio e pequeno. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, um resultado com 6 registros, que é um produto cartesiano. É pegar esse registro aqui e relacionar ele com todos os registros da outra tabela, com todos os registros. Então, neste caso, como aqui são 3 registros e aqui são 2, 3 vezes 2, 6. Por isso que está aparecendo aqui 6 registros. Entenderam isso aqui? Então, isso é o cross-join. Realiza o produto cartesiano entre 2 tabelas. Cada linha da tabela C, que é a tabela cores, é combinada com todas as linhas da tabela T, que é a tabela tamanhos. Ó, a Bavi perguntou, professor, e a ordem dos tamanhos? PMG. É que aqui a gente percebe que ele está ordenando pelo tamanho, né? Por isso que o médio está aparecendo antes que o pequeno. Agora, você pode usar um order by, né? Lembra da aula do order by? Que você pode definir uma ordem. Aí você pode especificar a ordem. E o Matheus fez uma questão interessante, uma operação parecida com o exists, né? Sem depender de pelo menos um resultado verdadeiro. Exatamente. É isso mesmo, Matheus. Na verdade, você faz aqui um produto cartesiano, só que retornando todos, né? Aqui você retorna todos, certo? Beleza? Lá no exists você depende lá de um, né? De um sendo verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Então tá aí o cross-join. Vamos já ver questões de prova aqui para a gente entender como é que isso aqui é cobrado. E tem o full join. O full join já dá para perceber aqui por essa imagem o que ele faz. Ele mostra todos da esquerda, todos à direita. Mesmo que não há, mesmo quando não existe correspondência. Só que quando não existe correspondência, aquilo que não tiver correspondência aparece nulo. Mas agora ele retorna todos os registros das 2 tabelas, havendo correspondência ou não. Essa é a ideia. Então vamos lá. O full join. Só uma observação. Existe alguns sistemas gerenciadores de banco de dados que não aceitam o full join. Vou dar um exemplo. O MySQL, que por sinal é o SGBD que eu uso aqui na minha máquina, ele não aceita de forma nativa o full join. Então, alguns SGBDs não vão aceitar o uso do full join. Aí tem algumas soluções alternativas para ele, mas não vamos entrar nessa questão, não. Agora, eu já vi a banca Sebrasp cobrar, eu já vi a banca FGV, inclusive separei questões aqui da FGV também cobrando isso aqui. Então, embora ele não seja aceito em todos os SGBDs, ele pode aparecer na nossa prova. Então, vamos entender. E às vezes cai como full join ou full alter join. Aí é uma outra nomenclatura aí. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a tabela C, eu tenho aqui a tabela P. Aí tem que retornar de todo mundo, os resultados de todo mundo, né?
Aí o resultado, ó, vai aparecer a coluna ID cliente da tabela cliente, vai aparecer o nome do cliente, o ID do pedido e o valor do pedido. Ó, se você tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, você vai ter quatro colunas no nosso resultado. Quatro colunas, certo? Aí nós vamos fazer um full join de clientes com pedidos, onde o ID do cliente da tabela clientes tem que ser igual ao ID do cliente da tabela pedidos. Então aqui, o ID 1 aqui, ele aparece duas vezes aqui, ó. Então tem correspondência. Por isso que o João aparece duas vezes aqui, ó. Aí a Maria aparece uma vez, aí a Maria aparece aqui uma vez. Aí o Paulo, ele aparece na tabela clientes, mas ele não aparece na tabela pedido. Mas como é full join, ele tem que aparecer. Aí aparece o Paulo, só que aí vai ficar nulo para o ID pedido e para o valor. E tem um pedido que não tem na tabela clientes. Esse pedido também tem que aparecer. O pedido 103, ó. Só que aí o ID, cliente e o nome é que vão ficar com nulo. Então, isso é o full join. Nós apresentamos todos os registros da tabela clientes e da tabela pedidos. E quem não tem correspondência fica com nulo. É isso que aconteceu aqui com o full join. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, inner join. Então, estão aqui todos, ó. Inner join, left join, right join, cross join e o full join. Todos eles aí já foram cobrados em provas anteriores. Como é que seria isso em prova? Vamos lá. Vamos começar por uma questão da FGV. Olha que questão interessante da FGV 2024. Observe as tabelas A e B, que possuem 10 e 12 registros, respectivamente. Então, tabela A, tabela B. O que a gente vai ter que levar em consideração aqui? A tabela A, ela tem um campo ID. E a tabela B também tem um campo ID. Então, é esse campo ID que vai permitir aqui, ó, a relação entre as tabelas, ok? Então, vamos lá. Após executar diferentes tipos de junções entre essas tabelas, o total de registros retornados em cada caso, sendo eles inner join, right join, full outer join, cross join e o left join, respectivamente. Só que observe aqui que a FGV ela não cobrou o comando, a instrução. Ela só quer o tipo de junção, o número de registros. Aí o que eu tenho que levar em consideração aqui? Se eu não tenho a instrução para saber quem é que vem depois do from, quem é que depois vem do inner join, se eu não tenho isso, né, do left join, ou seja, se eu não tenho, aí eu vou levar em consideração a forma com que as tabelas foram exibidas. Aí eu vou levar em consideração que essa tabela é da esquerda, essa tabela aqui é de quem? Da direita. Por quê? Porque eu não tenho esse caso aqui, ó. Ele não me deu a instrução. Aqui eu sei que essa é a esquerda e essa aqui é a da direita. Mas que aqui não tem, então eu vou levar em consideração do jeito que ele apresentou. Então, essa eu vou considerar sendo esquerda e essa aqui eu vou considerar como sendo direita. Vamos começar pelo inner join. Ele quer saber o total de registros. O que é o inner join? Né? A interseção é aquilo que existe tanto numa tabela como na outra. Quantos registros serão apresentados no inner join? Quantos registros?
ele tem que existir nas duas tabelas. Ó, registro 1 aparece nas duas. O 2 aparece nas duas. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Cuidado! Na tabela B não tem o registro 10. Não tem o 10, ó. Então, no Inner Joy, o total de registros seriam o quê? No Inner Joy. No Inner Joy, o resultado é 9. 9 registros. Ok? Então, no Inner Joy, eu esqueço esse resultado aqui e eu esqueço esses outros 3 aqui. Eu só mostro aqueles que existem dos dois lados. Então, são 9 registros. Se são 9, eu já elimino a letra A da nossa resposta. Começou com 10, já elimina a letra A. Próximo, right join. Então, é para exibir todos da tabela da direita. Todos da tabela da direita. Eu vou considerar que isso aqui é esquerda, esse aqui é direita. Todos da tabela da direita. São quantos registros? 12, né? 12 registros, porque não tem o 10, né? Não aparece o 10. Então, ele vai exibir aqui, ó, embora tenha começado do 1 e você está vendo ali o 13, mas não tem o registro 10. Isso aqui, hoje, não é difícil de enxergar que está faltando 10. Mas uma coisa é você resolver essa questão hoje. Outra coisa completamente diferente no dia da prova. No dia da prova é outra situação. Para você enxergar que está faltando esse 10, tem que prestar atenção, né? Então, ele vai retornar 12. Então, aqui eu já eliminei a letra B de bola. Tranquilo? Mas eles colocaram o total de registros. De fato, eles colocaram aqui, né, o total de registros aqui, né? Eles colocaram aí esse detalhe aí para ajudar, né? Eles ajudaram dessa vez aí. Aí vamos lá. Full Alter Join, que é para mostrar todos os registros. Então, se é o Full Alter Join, vamos fazer aqui o Full Alter Join, que é para mostrar todos. Então, ele vai mostrar todos da tabela A. Então, só aqui já daria o quê? Quando ele, na verdade, ele mostra todos esses aqui, ó. Mostra os 9 que são comuns. O que é o Full Alter Join? Ele vai mostrar os 9 que são comuns, ou seja, ele está mostrando esse, primeiramente aqui o resultado do Inner Join, né? Aí ele vai mostrar mais esse registro aqui, ó, o 10, e vai mostrar esses outros 3. Então, ele está mostrando no total, quantos registros no total aqui? No total, você vai ter os 9, que são comuns, mais o 10, o ID 10, mais o 11, 12, 13. Então, no total aqui são 13. São 13 que ele vai mostrar. Beleza? Então, eu teria eliminado aqui, ó, a letra D, que é 9, 12, 13. Aí vamos agora para o cross-join, que é o produto cartesiano. Então, se é o produto cartesiano, eu vou pegar esse registro aqui, ó, e vou relacionar ele, esse aqui, né? Eu vou relacionar ele com todos os daqui, ó. Não é um produto cartesiano? Eu vou relacionar com todos esses aqui, ó. Isso eu vou fazer um por um, né? Eu vou fazer um por um, ó. Então, nesse caso, para um registro dessa tabela, para um registro, eu tenho 12 registros do outro lado. Então,
Esse 1 vai apresentar no produto cartesiano com os 12 do outro lado. E como aqui são 10 registros, basta você pegar os 10 registros dessa tabela, multiplicar com os 12 registros da outra tabela, 10 vezes 12, 120. E aí já temos a resposta, ó, porque eu posso eliminar a letra E. Só nos resta a letra C. Essa é a resposta da questão C. E a última é o left joy. Exiba todos os resultados da coluna da esquerda. Essa aqui é o que eu estou considerando como coluna da esquerda. Todos os registros da coluna da esquerda. São quantos registros? 10. Então, ele apresentaria 10. Todos da coluna da esquerda. Entenderam essa questão aqui da FGV? Todo mundo entendeu isso aqui? Mais uma. Agora a banca Sebrasp, 2025. Assinale a opção na qual é apresentada a palavra-chave SQL que retorna, olha aqui, ele quer a palavra-chave que retorna a tabela composta apenas pelas linhas de uma tabela A que tenham um ou mais correspondências com linhas da tabela B. E aí? Qual é a resposta? Ele só pode apresentar resultados que tenham linhas de uma tabela A que correspondam a uma ou mais correspondências da tabela B. Ele quer aquilo que é comum. Se ele quer aquilo que é comum, ele está fazendo um inner join. É aquilo que está na interseção, que existe na coluna A e que também exista na coluna B. É o inner join. Essa é a resposta. Beleza? Ele vai retornar uma tabela composta pelas linhas de uma tabela A que tenham uma ou mais correspondências com linhas da tabela B. É aquilo que for comum. Próxima questão. Banca Sebrasp. E agora? E aí? Chegaram a resposta aí? A consulta a seguir retorna todos os clientes que tenham realizado pelo menos um pedido na tabela pedidos, né? É porque aqui você tem uma tabela clientes, é porque aqui ele usou o termo em inglês, né? Tabela clientes e aqui a tabela pedidos. Então ele quer retornar todos os clientes que tenham realizado pelo menos um pedido na tabela pedidos, utilizando o comando innerJoin, ou seja, tem que estar nas duas tabelas, ele precisa estar nas duas.
Ele tem que ser um cliente e ele tem que aparecer na tabela pedidos, para garantir que apenas clientes com pedidos sejam incluídos no resultado. Então, ele vai fazer uma consulta, onde ele vai retornar o nome do cliente da tabela clientes, né? Desculpa, vai retornar o ID do cliente da tabela clientes e o nome do cliente da tabela clientes. E esse inner join é com a tabela pedidos. Então, se o ID do cliente aparece na tabela clientes e ele também aparece na tabela pedidos, ele vai retornar o resultado. Então, nesse caso, ele só retorna se o cliente existir na tabela pedidos. Se eu tiver cliente que não aparece na tabela pedidos, ele não vai ser dado como resposta. E é o que ele quer, ó, garantir que apenas clientes com pedidos sejam incluídos no resultado. É exatamente isso aqui. Ele fez um inner join, juntando a tabela clientes com a tabela pedidos, apresentando como resultado o ID do cliente e o nome do cliente, mas qual é a condição para esse inner join? A condição é que o ID do cliente apareça como ID do cliente na tabela pedidos. Se ele existir na tabela pedidos, desculpa, se o cliente existir na tabela clientes, mas ele não aparecer na tabela pedidos, ele não será apresentado como resultado. Ou seja, essa instrução aqui está correta. Ela atende que apenas clientes com pedidos serão incluídos no resultado. O item aqui está correto. Beleza? E temos aqui também mais essa questão aqui, ó. Banca Sebrasp. Professor, sempre que ficarmos atentos à tabela após o select, será a mesma que vem após o from. Exatamente, para poder. Exatamente. Porque é dela que ele está fazendo a consulta, né? Ele está fazendo a consulta dela. Beleza? E aí, olha essa questão aqui do Banrisul Sebrasp. Com base nas informações das tabelas 1 e 2 precedentes, assinale a opção em que são apresentados comandos SQL que permitem a obtenção do resultado demonstrado na tabela 3. Então, é o seguinte, eu não consigo mostrar as alternativas e a tabela ao mesmo tempo. Então, vamos por parte aqui. Ele quer saber qual instrução foi usada para gerar esse resultado aqui. Olha a tabela resultado aqui. Antes da gente analisar as alternativas, que tipo de join tem que ser usado para chegar a esse resultado? Que tipo de join terá que ser usado para esse resultado? O inner join. Que, se você olhar na tabela resultado, só aparece o que é comum. É aquilo que está na tabela clientes, mas que também está na tabela pedidos. Então, você vê lá, o José Silva, ele fez um pedido. A Maria Silveira também fez pedido. A Rita Castro também fez pedido. Aí está aparecendo, como resultado, os clientes, está aparecendo a cidade e está aparecendo a data. Detalhe, esse campo nome aqui, o campo nome vem da tabela, do campo nome da tabela clientes. A cidade também vem da tabela clientes. Mas cuidado com a data, hein? Porque a data já vem da tabela o quê? Pedidos. Aí ele vai perguntar qual é a instrução
que permite fazer isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte, para ficar melhor, deixa eu mexer aqui no meu slide. Espera aí, deixa eu fazer uma alteração aqui no meu slide. Eu vou fazer alternativa por alternativa. Vou tentar deixar aqui com a tabela. Espera aí, deixa eu fazer aqui essa alteração. Talvez fique melhor da gente avaliar assim, porque senão fica muito complicado. Espera aí, deixa eu colocar. Vocês vão já entender o que eu estou fazendo aqui. Vou fazer cada uma das alternativas. Estou pegando cada uma delas aqui. Fazer uma por uma aqui. Pronto, ó. Deixa eu apresentar aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela agora. Eu capturei uma por uma aqui, para a gente poder visualizar melhor. Então vamos lá, deixa eu compartilhar de novo aqui. Então vamos lá. O que ele quer é qual a instrução nós utilizamos para chegar a esse resultado. Vamos analisar cada uma das alternativas. Olha a letra A. Letra A. Será que com essa letra A nós vamos retornar essa tabela resultado? Sim ou não? Se você olhar para a letra A, ele usou o left join. Aqui ele apresentaria como resultado todos os registros da tabela esquerda. E quem é a tabela da esquerda? Pedidos. Ele apresentaria todos os pedidos. Só que não é para apresentar todos os pedidos. É para apresentar apenas os clientes que fizeram o quê? Pedidos. Então aqui eu não vou usar o left join. Aqui, para chegar a esse resultado aqui, eu quero usar o inner join. Então, eu tinha que, na hora da prova, entender que ele usou o left join, mas aqui ele não é para usar o left join. A letra A está errada. Aí vamos para a letra B de bola. A letra B é ou não é o nosso resultado? Vou dar uma dica. Essa letra B tem um problema na sintaxe aí do comando.
Quem conseguiu enxergar o erro de sintaxe? Ó, a Érica observou. From, olha o from. Pedidos, vírgula, clientes. Mas não é assim a sintaxe do Inner Joy. Vamos voltar lá para o Inner Joy. Como é que a gente escreve o Inner Joy? A gente coloca, depois do from, a tabela da esquerda, aí vem Inner Joy, depois a gente coloca a coluna da direita. A gente nunca coloca no Inner Joy, depois do from, as duas tabelas. A sintaxe é, vai usar o Inner Joy? Vai usar o Inner Joy? Então você faz no from, coloca só a coluna da esquerda, e depois do join, você coloca a coluna da direita. Só que aqui volta para a questão. Ele fez aqui colocando os dois, ó, e não essa sintaxe não existe para o Inner Joy. Aqui, ó, não teria esse cliente aqui, porque ele está aqui, ó. Beleza? Ali seria from pedidos, Inner Joy clientes, mas não from pedidos, vírgula, clientes. Então aqui está errado. Letra C. A letra C ficou pior do que a letra B, né? Porque na letra B, ele colocou, ó, pedidos, vírgula, clientes. Na letra C, ele usou pedidos and clientes. Também está errado isso aqui. D de dado. Agora está correto. Se você observar aqui, o nosso resultado, ele tem o nome, e esse nome vem da tabela cliente. O nosso resultado tem a cidade, que também vem da tabela clientes. Tem a cidade que vem da tabela clientes. E tem o campo data, que vem da tabela pedidos. Olha aqui em cima, ó. O nome vem da tabela clientes. A cidade vem da tabela clientes, mas a data vem da tabela o quê? Pedidos. Ó. Perfeito. From da tabela pedidos, fazendo um inner join com clientes. E qual é a condição? Que o ID do cliente da tabela pedidos seja igual ao ID da tabela do ID cliente da tabela clientes. Resumindo, só vai aparecer os clientes que existem e que fizeram pedidos. Essa é a resposta da questão. Alternativa letra D. E se a gente der uma olhada na letra E, tem alguns erros aqui na letra E. A letra E, de novo, ó, usou isso aqui e também usou left join, só que não é para ser o left join, é para ser o inner join. Então tá aí. Se você observar bem, a gente vai por eliminação aqui, né? Eliminamos a letra A porque não era o left join. Eliminamos a letra B por um erro de sintaxe que não aparece só na letra B. Esse erro aparece na B, aparece na C, embora seja um pouquinho diferente, mas ele também está presente, e aparece na E, ó, onde, além disso, na letra E também está como left join.
Ou seja, por eliminação, sobrou a alternativa letra D de dado. E aí, pessoal? Tranquilo? Vamos agora entrar no nosso último assunto que eu queria para fechar essa parte. Fechar, que eu digo, a parte de banco de dados, né? A gente vai entrar agora num assunto chamado normalização. O que é isso? Normalização é um processo essencial no projeto de banco de dados relacional. Isso aqui é para bancos de dados relacionais. Seu principal objetivo é organizar os dados de forma a, primeiro, minimizar redundâncias. Ou seja, a gente quer reduzir dados duplicados desnecessários. Se tem uma coisa que é terrível para um banco de dados relacional, é ter redundância. Que a redundância ela pode trazer vários problemas. Então, o que é a normalização? É um processo. E esse processo busca, primeiramente, minimizar redundâncias. Ou seja, dados duplicados desnecessários. E um outro objetivo da normalização, evitar anomalias. O que são evitar anomalias? Erros ao inserir um dado, erros ao atualizar e também excluir dados. Então, existem erros na hora de inserir, na hora de atualizar, na hora de excluir. E esses erros são erros de anomalias e que a gente também busca, com a normalização, evitar que isso aconteça. O que é a normalização? É um mecanismo formal para analisar esquemas de relações com base em suas chaves e nas dependências funcionais entre seus atributos. Vamos entender isso aqui. Primeiro passo, para entender normalização, a gente tem que saber o que é dependência funcional. Nós até, de certa forma, já estudamos isso aqui, só que sem entrar nesse campo teórico, sem falar o nome dependência funcional. Mas vocês vão entender que isso aqui nós já estudamos, de uma outra forma, mas já estudamos. O que é uma dependência funcional? Uma dependência funcional representada por X determina Y. Significa que os valores do atributo Y de uma tupla, ou seja, de uma linha, dependem funcionalmente dos valores do atributo de X. Ou seja, X determina exclusivamente Y. Dizemos que existe uma dependência funcional de X para Y, ou que Y é funcionalmente dependente de X. Essa dependência funcional tem X como seu lado esquerdo e o Y como seu lado direito. Então, quando aparecer lá X, Y, o X, que é o que está do lado esquerdo, ele tem o X, né? No caso aqui, a gente pode dizer que X determina exclusivamente Y. Ou podemos dizer que Y é dependente funcionalmente de X. Parece muito complicado isso aqui, mas não é. Olha essa tabela aqui, ó. Vamos olhar para essa tabela. Aqui é como se fosse X, aqui é como se fosse Y. Vamos entender o que é essa dependência funcional. Preste atenção na pergunta. Se eu der o valor de Y, eu sei o valor de X?
De novo, se eu te der um valor de y, eu consigo determinar o valor de x? Vamos observar. Se eu te der o valor João Silva, eu consigo dizer que João Silva tem a matrícula 2301? Não. Por quê? Porque João Silva aparece mais de uma vez. Como é que eu vou te dar o valor de y e dizer que ele determina x, se o y aparece mais de uma vez? Se o João Silva aparece mais de uma vez, não dá para definir a matrícula de João Silva só pelo seu nome. Mas se eu te der o valor de x, se eu te der o valor de x, eu determino y? Sim ou não? Se eu der o valor de x, eu descubro y? Sim. Sim. Quer ver? Ó, a matrícula 202301, ela está associada a mais de um valor de x, de y, desculpa? Não, né? É um valor só. Então, toda vez que eu colocar a matrícula 202301, eu posso garantir que é João Silva? Sim. Embora eu possa ter mais de um João Silva. Só que você vai observar aqui que eles têm matrículas diferentes. Então, aqui eu posso dizer que x determina y. Mas eu não posso dizer que y determina o quê? X. Isso é o que nós chamamos de dependência funcional. Sabe por que a dependência funcional é importante? Porque ela é que determina a nossa chave primária. Eu disse há pouco que a gente já tinha estudado isso aqui, só que de uma forma diferente. Nós já estudamos chave primária. A minha pergunta é, nessa tabela aqui, quem é que pode ser nossa chave primária? A matrícula ou o nome do aluno? Chave primária tem que ser um valor único, exclusivo. Matrícula. E aí, exatamente, eu não posso ter, nesse caso aqui, em hipótese alguma, o nome do aluno como chave primária. Isso aqui não é permitido. Porque a chave primária, ela tem que seguir o princípio da dependência funcional. O x determina y, mas y não determina x. Então, se x determina y, a matrícula pode ser a chave primária, mas o nome do aluno não. O nome do aluno, ele é funcionalmente dependente da chave primária, que no caso é a matrícula. Então, x determina y, mas y não determina x. É isso que está sendo explicado aqui, uma dependência funcional representada por x determina y, significa que os valores do atributo y dependem funcionalmente dos valores do atributo x. Ou seja, x determina exclusivamente y. Dizemos que existe uma dependência funcional de x para y, ou que y é funcionalmente dependente de x. A dependência funcional tem x como seu lado esquerdo e y como seu lado direito. Então, quando eu for ler isso aqui, eu leio que x determina y. Ok? Isso é dependência funcional. Aí começa o que nós chamamos de formas normais. Existem várias formas normais. Agora nós vamos estudar três. A primeira forma normal, a segunda forma normal,
A terceira forma normal. Existem outras, mas eu vou pegar essas três. Mas existem outras formas normais. Essas três, na prática, são as mais usadas e, geralmente, para as provas, são as mais cobradas. A primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal. Então, vamos começar aqui, ó. Primeira forma normal. A primeira forma normal faz parte da definição formal de uma relação no modelo relacional. O que é uma relação? Uma tabela. Então, a gente vai começar a aprender aqui que, para ser considerado tabela num banco de dados relacional, obrigatoriamente a gente precisa estar na primeira forma normal. Se a gente não estiver na primeira forma normal, a gente não pode chamar de tabela. E o que essa primeira forma normal ela determina? Ela exige que todos os atributos possuam apenas valores atômicos. O que é um valor atômico? É um valor simples, indivisível, proibindo atributos multivalorados, atributos compostos ou combinações. Então, vamos com calma para todo mundo acompanhar. Para estar na primeira forma normal, obrigatoriamente, todos os atributos precisam ser atômicos. O que é um atributo atômico? É um atributo simples. É um atributo indivisível. O que significa dizer que, se eu tiver um atributo multivalorado, não está na primeira forma normal. Se eu tiver um atributo composto, não está na primeira forma normal. Vamos a um exemplo. Olhe para essa tabela. Olhando para essa tabela, o que eu percebo aqui nessa tabela? Que eu tenho aqui a matrícula dos alunos, e eu posso até imaginar aqui, até porque ela está sublinhada, a matrícula aqui é a nossa chave primária. Aí eu tenho aqui a matrícula do aluno, eu tenho o nome do aluno, eu tenho a localização, que seria uma espécie de endereço, né, no nosso exemplo, e eu tenho o telefone. Isso aqui nunca estará na primeira forma normal. Por que eu posso garantir que isso aqui nunca estará na primeira forma normal? Porque, para estar na primeira forma normal, serão aceitos apenas valores atômicos. Nós vamos proibir o uso de valores multivalorados, compostos ou combinações. Então, vamos lá. Nós já estudamos isso, e aí tem que voltar lá no início das nossas aulas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nós estudamos o modelo, entidade e relacionamento, que é aquele MER, né? Que, por sinal, era representado graficamente pelo DER, o diagrama, entidade e relacionamento. Cuidado com o que eu vou dizer agora. Lá no modelo conceitual, que é aquele de mais alto nível de abstração, no modelo conceitual existe atributo composto, existe atributo multivalorado no conceitual. Porque quando a gente chegar no modelo lógico relacional, eu preciso acabar com os atributos compostos, eu preciso acabar com os atributos multivalorados. E como é que a gente acaba com eles? O que é um atributo composto? Olhe para essa tabela. O campo endereço é um dos exemplos mais claros de atributos compostos. Porque, se a gente der uma olhada aqui, ó, eu tenho Curitiba,
Paraná, Brasil. Isso é atributo composto. Eu tenho ali a cidade, eu tenho o estado, eu tenho o país no mesmo campo. Só que isso aqui é terrível para uma consulta, porque talvez eu queira saber só a cidade, talvez eu queira saber só o país, só o estado. Só que eu estou misturando no mesmo campo, eu estou misturando cidade, estado e país. Nome dado a isso aqui, atributo composto. E enquanto ele for atributo composto, isso aqui não é considerado primeira forma normal. Outro problema que nós temos aqui, telefone. Claro que aqui eu não coloquei o telefone completo, mas aqui, ó, 99911 é o primeiro telefone. 999222, segundo telefone. Isso aqui é o seguinte, eu estou dizendo que a Bruna Silva, ela tem 2 números de telefone. Não é que ela não possa ter, só que aqui é um problema. Isso aqui é o que nós chamamos de atributo multivalorado. No mesmo campo, eu tenho 2 valores e não pode. Não pode. Aí é onde entra a normalização. O que é a normalização? É um processo. E esse processo visa resolver esse tipo de situação. E quando nós falamos na primeira forma normal, qual é a primeira regra? Vamos acabar com os atributos multivalorados. Vamos acabar com os atributos compostos. Vamos acabar com as combinações. Combinações, tem um autor muito conhecido que é o Navati, que diz que quando você tem atributo composto junto com atributo multivalorado, isso é uma combinação, é o chamado atributo complexo, que é quando ele é multivalorado e composto, ou seja, é a junção dos dois, multivalorado e composto. Para estar na primeira forma normal, eu preciso acabar com eles. Eu preciso fazer com que todos os valores sejam valores o quê? Atômicos. E para que todos os valores sejam atômicos, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá. Olha só, isso aqui era o antes, aqui é o depois. Ok? Antes e depois. O que eu quero que você entenda? Antes, eu tinha aqui, ó, atributo composto e tinha atributo multivalorado. E não pode, a gente tem que acabar com os dois. Como é que eu acabo com atributo composto? Olha o que eu fiz. Eu criei uma outra tabela onde eu deixei a matrícula como chave primária, aí coloquei a coluna nome, aí, ó, em vez de ter um único campo chamado localização, como em vez de ter um único campo localização, o que eu fiz? Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu coloquei a coluna cidade, a coluna UF e a coluna país. Ó, no caso dos nomes, Alex, não é exatamente. Né? Então, aqui você não tem Bruna como um valor e Silva como outro valor. Aqui é um valor só, Bruna Silva. É um único valor. Certo? É diferente daqui. Curitiba, Paraná, Brasil. Salvador, Bahia, Brasil. Fortaleza, Ceará, Brasil. Entenderam? Então, aqui, isso aqui é atributo composto. Solução para um atributo composto. Tem muito autor que diz que a normalização é um processo de decomposição. Tem muito autor
que vai explicar a normalização, dizendo que ele é um processo de decomposição. E olha o que está acontecendo aqui. Eu tinha uma única coluna chamada localização. Aí eu vou fazer um processo de decomposição, porque vai virar cidade, vai virar UF, vai virar país. Para quê? Para que eu tenha aqui cada valor como valor atômico, como um valor indivisível. Então, cada valor desse aqui é atômico, ele é único, ele é indivisível. Fazendo isso aqui, eu resolvi o problema do atributo composto, mas eu continuo com o problema do atributo multivalorado. E aí, como é que eu resolvo o problema do multivalorado? Eu crio uma outra tabela só para registrar os telefones. Aí aqui, ó, matrícula mais telefone, juntas elas formam a chave primária. Então, essa chave primária aqui é uma chave primária composta. Aí você tem aqui, ó, cada valor desse aqui, você não tem mais. Por exemplo, para a Bruna Silva, ela tem 2 telefones, ó. Mas isso aqui deixou de ser um atributo multivalorado. Porque quando é que ele era multivalorado? Quando os 2 telefones estavam dentro do mesmo campo. Agora não, ó. Eles estão em campos diferentes, vinculados à mesma pessoa, né? Que no caso aqui é a Bruna Silva. A Bruna Silva pode ter vários telefones. O que não pode é, no mesmo campo, ter mais de um telefone, porque aí é atributo multivalorado. E só um detalhe, essa matrícula aqui sozinha, ela é uma chave estrangeira, né? Que aponta para cá, ó. Aqui é chave primária. Então, aqui eu consegui resolver o problema dos atributos compostos e dos atributos multivalorados. Então, nesse cenário 1, isso aqui não estava normalizado. Já no cenário 2, eu posso dizer que essa tabela está na primeira forma normal. Por que essas 2 tabelas, na verdade, por que elas estão na primeira forma normal? Porque todos os seus atributos são atributos atômicos, são atributos indivisíveis. Ficou claro para todo mundo aí? Resolvi o problema do atributo composto e do atributo multivalorado. Todo mundo entendeu isso aí? Tá claro? Beleza? Então, fechamos essa parte. Vamos para vamos para questões aqui, porque eu vou já para a segunda forma normal. Olha essa questão aqui da Banca Sebrasp, ó. TRF Sexta Região, 2025. A normalização de tabelas tem como objetivos diminuir redundâncias e inconsistências e facilitar a manipulação dos dados. A normalização tem como objetivo diminuir redundâncias? Sim. Inconsistências, que são aquelas anomalias. Sim, gabarito da nossa questão, o item está correto. Outra questão, também 2025, Banca Sebrasp. Claramente o item está errado, né? Considerando-se a tabela a seguir, é correto afirmar que ela está na primeira forma normal. É fácil indicar que ela não está. Olha aqui, ó, atributos multivalorados.
Eu tenho mais de um valor no mesmo campo. E se eu tenho aqui um atributo multivalorado, em hipótese alguma, ele estará na primeira forma normal. Encontrou isso aqui? Não é primeira forma normal. Gabarito da nossa questão, o item está errado. Perceberam aí como é que isso é cobrado? Só está na primeira forma normal se não tiver atributo composto, atributo multivalorado, se todos os seus campos forem campos atômicos, ou seja, indivisíveis, né? Simples. Olha aí essa outra. Conforme os conceitos de modelagem e normalização de dados, uma tabela estará na primeira forma normal se todos os seus atributos forem considerados como unidades indivisíveis, ou seja, valores atômicos. Gabarito da nossa questão, correto. Então, está aí exemplos de questões da primeira forma normal. Vamos avançar. Aí tem uma outra aqui também, ó. Normalização é um processo que organiza os dados em um banco de dados para minimizar redundâncias e promover a integridade. Correto. É exatamente isso. O promover a integridade é exatamente evitar as anomalias, né? Então, o item está correto. Vamos agora para a segunda forma normal. A segunda forma normal é baseada no conceito, olha só, isso aqui é importante, ela é baseada no conceito de dependência funcional total. Uma relação está na segunda forma normal se ela estiver na primeira forma normal e todos os seus atributos não-chave dependerem totalmente da chave primária, sem dependências parciais. Então, calma para a gente refletir sobre isso aqui. Eu só vou estar na segunda forma normal se eu já estiver na primeira. E estar na primeira é não ter atributo composto nem atributo multivalorado, ok? Mas só isso não basta. Para estar na segunda forma, além de estar na primeira, ela não vai aceitar dependências parciais. Então, traduzindo, na segunda forma normal, a gente precisa acabar com as dependências parciais. Aí você talvez esteja me perguntando, mas o que é uma dependência parcial, né? O que é uma dependência parcial? Ocorre quando um atributo não chave depende apenas de uma parte da chave primária composta. Então, quando um atributo não chave, ele depende apenas de uma parte da chave primária composta, isso é uma dependência parcial. E enquanto eu tiver dependência parcial, eu não vou estar na segunda forma normal. Vamos a um exemplo. Olhe só para essa tabela. Primeira pergunta: quem é a chave primária dessa tabela chamada aluno disciplina? Quem é a chave primária? Aqueles campos que estão com ele sublinhado, eles formam a chave primária. Então, eu posso dizer aqui o seguinte, ó, aqui nós estamos diante de uma chave primária composta.
é uma chave primária composta. É o RA aluno mais o COD disciplina. Ó, esses dois campos juntos formam a chave primária composta dessa tabela. Não é só o RA aluno, é o RA aluno mais o COD disciplina. Beleza? Olhando para as outras colunas da minha tabela. A coluna nota, ela é chave? Ela não é chave. Então, a gente vai dizer que a coluna nota, a coluna nome aluno, nome disciplina e carga horária, nós vamos dizer que essas colunas são atributos não chave. Grave essa informação. Nota, nome aluno, nome disciplina e carga horária são atributos não chave. Ok? Não chave. Aí vem a pergunta, vamos voltar para cá. O que é uma dependência parcial? Ocorre quando um atributo não chave depende apenas de uma parte da chave primária composta. Vamos entender isso aqui. Essa coluna nota, ela está relacionada com o RA aluno, com o COD da disciplina, ou ele está relacionado com os dois? Entenderam a pergunta? A coluna nota, ela está relacionada só com o RA aluno, ou só com o COD disciplina, ou ele está relacionado com os dois? A nota é uma nota de uma disciplina de um determinado aluno. Então, ele está relacionado aos dois. O nome, a coluna nota, eu não aplico a nota só para disciplina. Aquela nota é daquela disciplina, daquele aluno. Então, eu posso dizer que o campo, a coluna nota, ela depende não só do RA aluno, como depende do código da disciplina. Eu não posso ter só o aluno, eu não posso ter só a disciplina. Para descobrir a nota, eu preciso do nome do aluno e da disciplina. Então, ele depende dos dois. Agora, olhe para o nome do aluno. Essa coluna, nome do aluno, para ela existir, ela depende do código da disciplina? Sim ou não? Não. A coluna, nome do aluno, ela tem como dependência funcional o RA do aluno. Ou seja, a coluna nome do aluno, ela depende da coluna RA aluno. Mas não, para o nome do aluno, ele não precisa do código da disciplina. O que isso na prática significa? Que aqui nós estamos diante de uma dependência parcial. O campo nome aluno só depende de uma parte da chave primária, porque a chave primária aqui não é composta, só que para o nome do aluno ele só depende do RA do aluno, quando um atributo não chave. Ele depende só de parte da chave primária, a gente diz que isso aqui é uma dependência parcial. E se aqui é dependência parcial, pode ter certeza, isso aqui não está na segunda forma normal.
só está na segunda forma normal quando ele depende totalmente da chave primária. Não pode existir dependências parciais. Vamos ver se todo mundo entendeu. A coluna, nome da disciplina, depende totalmente da chave primária? Sim ou não? Para determinar o nome da disciplina, eu preciso saber o RA do aluno? Não. O nome da disciplina depende do COD da disciplina. Ele depende do COD da disciplina, mas ele não depende do RA da disciplina. Então, isso aqui é uma dependência parcial. Então, de novo, o que é dependência parcial? Ocorre quando um atributo não chave depende apenas de uma parte da chave primária composta. Então, o nome da disciplina só está dependendo de parte da chave primária. Então, o nome da disciplina não é determinado pelo RA, é determinado só pelo código da disciplina. Então, isso aqui é dependência parcial. E a carga horária? Quem é que determina a carga horária? É o RA do aluno ou é o código da disciplina? O código da disciplina determina a carga horária, o RA do aluno não. Então, aqui nós temos outra dependência parcial. Então, aqui nós temos uma dependência total. A coluna nota. Não dá para determinar a nota só pelo RA do aluno. Porque a nota é a nota do aluno naquela disciplina. Então, a nota depende não só esse campo nota, ele depende do aluno e depende também da disciplina. Aqui é uma dependência total. O nome do aluno só depende do RA do aluno, dependência parcial. Vou até mudar a cor aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor aqui. O nome do aluno só depende do RA do aluno, dependência parcial. O nome da disciplina só depende do código da disciplina, dependência parcial. A carga horária só depende da disciplina, dependência parcial. E enquanto eu não acabar com essas dependências parciais, enquanto eu não fizer isso aqui, eu não vou chegar na segunda forma normal. E qual é a solução para o nosso problema? Isso aqui. Ó. Olha a solução. Lembra que o nome do aluno só dependia do RA, né? Aí o que eu fiz? Criei uma tabela aluno, onde a chave primária é o RA do aluno e o nome do aluno só depende do RA. Lembra da disciplina? O nome da disciplina só depende do código da disciplina. E a carga horária só depende do código de disciplina. Aí eu criei uma tabela disciplina, onde o código da disciplina é a chave primária e tanto o nome da disciplina como a carga horária estão dependendo só da chave primária. Aí eu tive que criar uma outra tabela, porque a coluna nota ela depende do RA do aluno e do código do aluno. Aí a gente faz isso aqui. Cria uma chave primária composta e o campo nota
ele não depende só de um, ele depende dos dois. Ele depende do RA do aluno mais do COD da disciplina. Aí agora eu posso dizer que esse cenário aqui, daqui para baixo, isso aqui está na segunda forma normal. Pode olhar, não tem mais atributo composto, não tem atributo multivalorado. E não existem mais dependências parciais. Se não existe mais dependência parcial, podemos dizer que estamos na segunda forma normal. Ok? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, resolvemos o problema da dependência parcial. Então, vamos lá, resumindo. Para estar na primeira forma normal, não pode ter atributo composto, nem atributo multivalorado. Para estar na segunda forma normal, precisa estar na primeira forma normal. E não podem existir dependências parciais. Não podem existir dependências parciais. Foi o que aconteceu aqui. Qual o gabarito dessa questão aí, ó? Olha aí, vamos lá, ó. Para estar na segunda forma normal, o problema está aqui, ó. É suficiente. É suficiente que a tabela não contenha nenhuma dependência parcial. Está errado. Não é suficiente. Para estar na segunda forma normal, é preciso estar na primeira forma normal. Tem que estar na primeira. Então, não é suficiente não ter dependência parcial, porque pode ser que ela não tenha dependência parcial e tenha atributo composto, atributo multivalorado. Então, está errado. Não é suficiente. Certo? Olha essa outra.
E aí? Uma tabela está na segunda forma normal, se ela estiver na primeira forma normal e se todos os atributos não chave forem totalmente, totalmente dependentes da chave primária. E aí? Se todos os atributos não chave forem totalmente dependentes da chave primária, então não há dependência parcial. É isso mesmo. Ó. Se uma tabela está na segunda forma normal, ó, uma tabela está na segunda forma normal, se ela estiver na primeira forma normal, ok. E se todos os seus atributos não chave forem totalmente dependentes da chave primária, ou seja, se eles são totalmente dependentes da chave primária, é porque não há dependência parcial. E se não há dependência parcial e ela está na primeira forma normal, ela está na segunda. O gabarito aqui está correto. É por isso que quando a gente explicou aqui a segunda forma normal, ó, é baseada no conceito de dependência funcional total. O que é dependência funcional total? Ela tem que depender totalmente, totalmente da chave primária. Ela não pode depender só de parte da chave primária, porque se ela depender só de parte, ela tem uma dependência parcial. Ok? Tranquilo? Então, neste caso, gabarito da nossa questão, o item está errado. Ok, pessoal? Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte: eu não vou falar agora da terceira forma normal, eu vou deixar para a próxima aula, até para. É muita informação para uma aula só. Né? Então, vamos com calma para não ter muita informação numa aula só. Próxima aula eu começo pela terceira forma normal. Ok? Deixa eu encerrar aqui a gravação, finalizamos aqui mais uma aula.